Oi, pessoal. Oi, pessoal do online também, né? E aí, pessoal, boa tarde. Tudo certo? A gente vai falar um pouco sobre Generative AI nessa tarde, né? A gente está trazendo aqui a nossa palestra Explorando o Poder da Generative AI, né? Uma jornada pelos conceitos e aplicações. Uma pergunta para vocês. Quem aqui usa ChatGPT no dia a dia? Legal. Mas a segunda pergunta. Quem aqui sabe qual é a tecnologia que roda por trás do ChatGPT? Menos gente, né? É, E quem aqui sabe que existem alguns outros modelos que podem gerar conteúdo além dos modelos de texto do ChatGPT? Menos gente ainda. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É, a ideia aqui da nossa palestra, vamos ver o que se passa, né? Tá ligado? Tá ligado? Bom, trazendo um pouco aqui do andamento aqui da nossa palestra, o sumário. Primeiramente, a gente vai começar com uma contextualização, né? Trazendo ali os conceitos básicos, os principais modelos, os principais problemas, né? Seguindo de aplicações, né? Aplicações de mercado, aplicações que todo mundo aqui já deve ter usado. É, na terceira fase, a gente vai apresentar uma aplicação que foi desenvolvida por nós no laboratório de pesquisa da Senior Sistemas, o Senior Labs. E no quarto tópico, eu vou trazer algum código para vocês aqui, apresentar uma aplicação de imagem gerando imagem, ou Pix-to-Pix. E dando sequência aqui, a gente passa para a seguinte pergunta: o que é Generative AI? Generative AI é uma classe de problemas ali, ou de algoritmos que geram algum conteúdo, seja um texto, seja uma imagem, seja um áudio, né? E esses modelos, normalmente, eles conseguem aprender as estruturas que formam esse conteúdo para conseguir formar algo novo. E aí a gente tem N exemplos de mercado, a gente tem o ChatGPT da OpenAI, que todo mundo conhece, a Google lançou recentemente o Bird, né? Tem o Stable Diffusion para geração de imagens, tem o Copilot que gera código, que é muito interessante também. E aí a gente passa para uma questão: aonde é que se encaixa a Generative AI? Onde é que ela está dentro do contexto da inteligência artificial? É muito clássico para quem está aprendendo aí ciência de dados, a parte de classificação, de regressão, de clusterização. E isso é o que a gente chama de IA discriminativa pela sua natureza, né? De separar classes ou separar grupos. E aí agora a gente entra num contexto da IA generativa, que volta justamente àquela questão de uma classe de algoritmos que gera alguma coisa, por isso IA generativa. E aí a gente tem N problemas aí, o text to image, o text to text, como é o caso do ChatGPT, o image to text, também pode se trabalhar com melhoria de resolução de imagem, com geração de dados sintéticos, entre outras coisas, né? E aí, passando um pouco ali para a parte de algoritmos, a gente tem, primeiramente, um modelo simples que são os autoencoders. Talvez seja ali o mais básico. O autoencoder ele funciona da seguinte forma: ele tem dois caminhos, um encoder e um decoder. Basicamente, no caminho encoder, ele compacta a imagem para entender quais são as estruturas ali que formam aquela imagem. E no decoder, ele reconstrói essa imagem, né, com base no que ele aprendeu ali no encoder. Esse tipo de algoritmo ele é muito utilizado para remoção de ruído de imagem. Na sequência, a gente tem os diffusion models, e esse tipo de modelo ele é muito famoso, principalmente pelo Stable Diffusion, né, para geração de imagens ali por texto, né? O Stable Diffusion ele é baseado nos diffusion models, e esses modelos funcionam gerando, adicionando ali ruído gradualmente na imagem e aprendendo como gerar essa imagem novamente na remoção desse ruído que ele adicionou. Próximo modelo aqui são as GANs, né? São modelos muito famosos ali, principalmente na parte de processamento de imagem médica, para quem já trabalhou com isso, né? Que consiste basicamente em duas redes neurais, uma que vai
gerar um dado e a outra que vai tentar identificar se aquele dado é verdadeiro ou não. Esse tipo de rede ele tem uma aplicação dentro da Generative AI, né? Como o próprio nome da rede já diz. E, por fim, o quarto modelo que a gente vai falar hoje são os transformers. É um outro modelo que tem essa linha de encoder e decoder. E aí, no encoder, o transformer, normalmente, ele entende o contexto daquela frase, de uma frase, ou de algum contexto que se coloca para esse modelo. E o decoder, ele vai aprender a gerar as próximas palavras para aquele contexto, né? O modelo transformer, ele tem essa estrutura básica, e essa estrutura básica, ela se repete N vezes para gerar esse modelo. É como se fosse uma sequência dessas estruturas que vocês estão vendo no slide. Inclusive, os transformers são a base do que a gente tem hoje como o ChatGPT e os GPTs, né? E aí, como nem tudo são flores, a gente tem alguns problemas aí nesses modelos. O primeiro é o mode collapse. Normalmente acontece quando o modelo gerador de uma GAN ele consegue enganar muito bem a rede discriminadora. A rede que vai identificar ali se ele é verdadeiro ou falso, se a imagem é verdadeira ou falsa, né? E aí, isso é um problema, tá enganando muito bem. Isso não é bom? Não. Por quê? Porque essa rede geradora ela vai estar sempre gerando os mesmos padrões de imagem. Então, isso não é legal, ela não consegue generalizar ali, gerar algo novo. E aí a gente também passa por problemas éticos, né? LGPD, a gente não sabe como esses nossos dados que são fornecidos aos modelos vão ser usados. Isso tem gerado grandes discussões recentemente, principalmente ali com os modelos da OpenAI. A gente tem problemas com as alucinações. Do modelo de geração de texto, por exemplo, ele gera alguma informação que não é verdadeira. E tem um exemplo bem recente disso, que é o caso do advogado que foi montar um caso e pediu para o ChatGPT alguns exemplos, né? E ele deu alguns que foi usado no caso, e no fim aqueles exemplos não existiam. Aqueles casos ali não existiam. E a gente também passa por um problema de vieses discriminatórios, né? É muito fácil enganar um modelo de texto para ele gerar algo que é discriminatório. Então, isso tem que ser muito bem tratado. E aí, saindo um pouco do contexto e indo para as aplicações, a gente tem uma grande quantidade de empresas que já estão com alguns modelos relacionados aí à Generative AI. A OpenAI é clássica, né, com os seus GPTs aí que todo mundo conhece. A Meta, que lançou alguns meses atrás o Llama, e essa semana já saiu o Music Gen, que é um modelo LLM para geração de músicas. Tem o Canva também, que ele tem algumas ferramentas ali pagas de geração de texto e de imagens. O Google lançou o Bard recentemente, né? E também a gente da Senior Sistemas ali de Blumenau, a gente está desenvolvendo várias aplicações, algumas ali para os nossos serviços de rede social. Tem algumas aplicações no marketing para geração de e-mails de marketing, de texto de e-mail de marketing. E a Laís agora vai apresentar uma das nossas aplicações que nós desenvolvemos no Labs, né? Oi, gente. Então, continuando aí falando sobre aplicações para vocês, eu vou falar sobre o Collagem, que é uma POC que a gente desenvolveu, que ela serve para gerar designs personalizados de páginas web com qualquer prompt que você forneça para ela, né? Então, tem aqui um GIF da ferramenta funcionando. Então, ela recebe ali um contexto, por exemplo, uma loja de supercarros, recebe qual que vai ser o tipo de tela gerado, um esquema de cores e também características específicas ali, por exemplo, cores neon, um design moderno, e ele vai gerar um design que pode servir ali de inspiração para o pessoal de UX, para front-end, para testar vários designs diferentes ali em segundos, né? Então, toda essa ferramenta, ela foi baseada no treinamento de embeddings. Embeddings são tipo caixinhas que guardam informações sobre um contexto, uma imagem, uma palavra. No nosso caso, esses embeddings guardam informações sobre o que é uma tela de login ou uma tela de home, ou como se parece uma tela de um blog, de uma página web.
E o nosso primeiro passo, então, ali para o treinamento desses embeddings foi definir quais seriam eles. Então, a gente mapeou ali as principais telas que aparecem em páginas web, foram aí o login, home, blog, uma tela de contatos, uma tela de sobre. E o próximo passo foi, então, a coleta de dados. Como todo treinamento de machine learning precisa dos seus dados, os nossos foram prints de designs de páginas web. Então, a gente pegou ali entre 30 a 50 de páginas gratuitas aí, feitas pela comunidade, para servir de base de dados para o nosso treinamento. Então, cada uma dessas telas tem a sua base de dados. Depois, a gente preparou essa base de dados. Essa preparação é bastante específica, eu vou dar mais detalhes sobre ela depois, mas primeiro a gente tem que reduzir ela para um tamanho de 512 por 512 e gerar essas descrições, que nesse caso foram feitas com o auxílio de uma IA chamada Clip, e também manualmente, né, foi ajustado essas descrições. E o próximo passo ali foi a configuração de parâmetros, então, na ferramenta de treino, e também o teste ali para determinar qual que é o melhor embedding gerado, porque cada época de treinamento gerava ali o seu embedding, foram feitas várias épocas, e isso não é tão determinístico de determinar, assim, qual que é o melhor embedding, né? Então, foi feita essa análise de qual que gerava algo mais criativo, porém se mantendo dentro do tema, né? E por último, então, foi a preparação do ambiente de teste, que é essa tela bonita que eu mostrei ali para vocês, que pegava esse prompt em português, que a gente traduziu depois para inglês por debaixo dos panos, né? Porque a ferramenta só entende em inglês ainda, e daí gerava essas telas. Então, como eu falei para vocês, vou falar um pouquinho mais sobre as ferramentas que a gente utilizou. O modelo é o ProtoGen 3.4, ele é baseado em Stable Diffusion, na versão 1.5, por isso que a gente teve que reduzir as imagens ali para o tamanho 512 por 512, que é o formato que o Stable Diffusion foi treinado inicialmente. Então, o ProtoGen ele é baseado em Stable Diffusion e ele uma junção de vários modelos ali de difusão, e esse é focado em geração fotorrealista. A ferramenta é uma bem conhecida ali, que ficou bem popular no ápice dos modelos de difusão, que é o Stable Diffusion Web UI, uma ferramenta open source, está disponível ali no GitHub pelo usuário Automatic. Então, quem quiser testar algo parecido ali pode entrar. E o processamento foi feito na AWS, utilizando uma instância G4 AD4X Large, para fazer esse treinamento, né? Um treinamento mais parrudo, né? E então, lembra que eu comentei para vocês que a especificação ali da descrição é uma questão importante? Então, vou detalhar mais agora. A gente tem para cada tela ali o seu conjunto de dados, que é a imagem e a descrição daquela tela. E para cada tela, a gente tem que ter uma descrição bem específica. Tenho ali, por exemplo, uma tela de login. E nessa tela de login, a gente tem, então, um plano de fundo verde, com vários tons de verde. A gente tem uma imagem de uma pessoa ali, de um avatar em branco, dentro de um círculo verde também. Tem esse retângulo no meio. E isso tudo foi descrito. Ali está em português, né? Mas no treinamento foi feito em inglês. Isso tudo foi descrito e fornecido para a ferramenta, para ela entender o que é uma tela de login. Mas aí tem uma questão importante. Vocês percebem que eu não citei os inputs, nem o botão ali na descrição. Porque essas são características que eu quero que o meu modelo identifique que fazem parte de uma tela de login. Todas as telas, então, tinham suas características específicas. A de login é ter essa tela de input, né? E quando eu não forneço para o modelo essas informações, ele aprende que isso faz parte de todas as telas de login e ele tem que gerar isso. Não é uma característica específica daquela tela. E então, falando um pouquinho sobre os resultados que a gente obteve com esse treinamento, aqui tem uma imagem de 4 logins, páginas de login para um pet shop online. Ali em cima tem mais ou menos as informações essenciais do prompt que foi fornecido. Então, é uma tela de login com cores pastéis,
cães e gatos, e percebem ali que ele conseguiu manter a essência de ter os inputs, ter os botões, porque ele aprendeu que isso faz parte de uma tela de login. Outros exemplos ali para uma tela de homepage de uma loja de supercarros, também ali com cores escuras e neon. Então, ele gerou essas 4 imagens que se mantêm bastante ali no tema. Outro exemplo, uma tela de blog para uma loja de instrumentos musicais. Então, a gente queria que ele tivesse as cores preto, branco e laranja, e ele conseguiu trazer todas essas cores e trazer esse formato de blog, né, com informações, trazendo a guitarra também e músicos, que foi outro elemento do prompt que a gente pediu, e gerou 4 designs ali em segundos que serviriam de inspiração em um cenário real, né? E uma brincadeira, então, quem gosta de filmes da Marvel ali, dos super-heróis, a gente imaginou como seria uma tela de login da Viúva Negra. Então, saiu isso com a atriz Scarlett Johansson, né? E ele conseguiu pegar a atriz e as essências das cores da personagem também para fazer esse design. E aqui eu tenho quem quiser ver um pouquinho mais outros resultados e ler um pouquinho mais sobre o nosso processo ali e também sobre todo esse conteúdo que a Suzana acabou de conversar, a gente tem esse artigo do Medium que vocês podem acessar. Bom, pessoal, chegando aqui à nossa quarta parte da palestra, eu trouxe um código aí para vocês. Quem quiser dar uma olhada, acompanhar, tá o link para o notebook aí para vocês verem. Infelizmente, pelo tempo da palestra, eu não vou conseguir executar aqui em real time, nem conseguir mostrar o coding aqui para vocês, né? Então, vai ser uma questão de highlights mesmo, falar sobre modelos, falar sobre o problema. E aí eu trouxe aqui uma aplicação com GANs, principalmente porque a gente já tem muita gente falando de LLMs e outros modelos aí, e aí eu resolvi trazer uma aplicação diferente. Só aumentar aqui um pouco a tela. Mentira, mais. Acho que é Ctrl. Tá. O problema que eu trouxe aqui para vocês é um problema bem simples de estudo, né? Que é basicamente a geração de mapas a partir da imagem de satélite. Essa é uma base pública fornecida pela Universidade de Berkeley aqui por esse repositório. É muito simples de baixar e usar. Inclusive, quem for rodar esse notebook aqui consegue baixar rapidamente. E aí, como vocês podem ver, o formato da imagem ele vem assim, então é necessário algumas funções de pré-processamento ali para cortar a imagem, dividir o que é a imagem de treinamento e o que é o label. E aí a gente passa para uma característica importante das CGANs, né? Não é uma GAN comum, é uma CGAN. E a característica importante da CGAN é que ela utiliza a imagem de treinamento e a label para entender essas estruturas e gerar uma imagem nova no final. Entender qual é a estrutura ali da imagem de saída e qual é a estrutura da imagem de entrada para ele conseguir gerar um mapa no final, né? Vocês estão vendo que é uma imagem de satélite que ele vai gerar um mapa. Passando aqui por cima do carregamento do dataset, né? Não é tão importante. A gente passa aqui para o gerador. Como foi falado antes na parte conceitual, uma GAN ela é composta de 2 redes neurais, uma que vai gerar as imagens e uma que vai identificar se essa imagem é real ou não. E aí, para a rede geradora, eu estou utilizando aqui uma rede UNet, que, para quem é da área de processamento de imagens aí, conhece muito bem essa rede neural, é uma rede neural muito utilizada para segmentação de imagens, né? E aqui ela é um pouco modificada para que ela possa gerar uma imagem final ali. E aí eu tinha colocado a imagem aqui, mas não faz mal, né? É uma rede que se baseia basicamente ali num caminho de contração, assim como foi citada ali a GAN, né? Ela tem um momento de compactação da imagem e ela reconstrói a imagem do outro lado com as características que foram aprendidas, né? Aqui vocês podem acessar esses links, ler o paper dessa rede neural.
né? E aí aqui ela é formada por vários blocos, né? O caminho de encoding. E um bloco é composto por uma convolução, um batch normalization e um leak relu. Isso são termos mais para quem é da área de inteligência artificial, rede neural. Quem não entendeu, não tem problema, vocês vão conseguir entender a aplicação muito bem, né? E aí aqui tem o lado do decoding, né? Que é um bloquinho também, e composto por transposed convolution, batch normalization dropout para eliminar alguns neurônios ali da rede e uma função de ativação relu. Aqui está a nossa rede geradora. No final eu tenho essa arquitetura, que é bem o que eu falei. Aqui eu tenho o caminho de contração, aqui eu tenho o decode, né? E aqui eu tenho o encoding. E vocês percebam bem essas linhas aqui, né? Elas encaminham para o outro lado, para a área de decoding, as características que foram aprendidas nessas camadas, né? Você vê que ela encaminha aqui para uma camada correspondente do outro lado, para gerar no final a imagem que a gente vai ver. Isso daqui é uma imagem gerada antes do treinamento da rede, vocês percebem que é só ruído. As funções de perda que ela vai entender como é que essa imagem real, a imagem gerada, ela difere da real, né? E aí os detalhes matemáticos, aí depois vocês dêem uma olhada, tem o paper aqui também. Passando para o discriminador, a gente utiliza uma rede Pix-to-Pix, né, chamada PETGAN. A PETGAN, basicamente, ela vai identificar se determinadas regiões ali da imagem são reais ou não, né? Se cada pedaço da imagem é real ou não. E ela utiliza ali os mesmos blocos ali da parte de encode da UNET. E aí, um detalhe importante aqui é que ela recebe a imagem de entrada e a imagem esperada, né? Que é a real, para poder calcular o erro no final. Essa aqui é a arquitetura da nossa rede PETGAN, né? Recebe as duas imagens de entrada aqui e retorna uma imagem no final. E aqui é a saída desse discriminador final. Lembrem que essa aplicação é uma aplicação Pix-to-Pix, ou seja, ela recebe uma imagem de entrada e retorna uma imagem de entrada. E aqui é a parte de perda do discriminador, né? Ela vai calcular uma perda da imagem real, uma perda da imagem gerada, e a perda final ali, ela é a soma das duas. Isso daqui são detalhes de treinamento mesmo, né? Otimizador, para quem conhece uma rede neural, ela faz dois movimentos, ela faz uma predição, calcula um erro e esse erro é retornado camada a camada para que seja feita uma otimização. E esses são os algoritmos que fazem essa otimização, né? E aí eu vou passar aqui para o final, né? São detalhes de treinamento, não são tão importantes assim para agora, né? E aí aqui a gente tem os resultados da nossa rede. A primeira época aqui, ela gerou só ruído. E aí, à medida que vão passando as épocas, né, a gente consegue identificar algumas estruturas, né? Ela vai melhorando. A cada época que vai passando, ela vai melhorando. Aqui você já consegue ver alguma coisa muito parecida com as vias, né? Aqui a imagem real você vê que são retas e aqui ele está dando assim um zigue-zague. E aí, pulando para o final, né? Se eu não me engano, aqui são 40 épocas, né? A imagem final gerada nesse treinamento de 40 épocas, ele não é muito bom. Por quê? Principalmente porque essa rede neural ela precisa de pelo menos 200 épocas para ter um resultado aceitável, né? Um resultado bom. E aqui, por limitações de tempo de hardware, eu acabei rodando só para 40, então a gente tem esse resultado. E aí, aqui é só uma informação importante, né? É importante que essas duas redes, de uma CGAN ou de uma GAN, elas tenham um erro equilibrado, né? A gente não pode ter uma das redes que tenha um erro muito baixo, né? Porque existe um desequilíbrio. Por exemplo, se a rede geradora ela tem um erro muito baixo, ela está enganando muito bem o modelo discriminador. Então, a gente tem aquele problema que eu citei lá quando estava falando dos problemas de geração de conteúdo. E aí aqui é a restauração do endpoint ali, do modelo que foi salvo, né, no final. E aí vocês conseguem ver que ele conseguiu gerar alguma coisa, mesmo com 40 épocas. Depois aí, quem for executar, se tiver um poder computacional melhor, tente rodar as 200 épocas e ver qual é o resultado.
E a nossa aplicação foi essa. E a gente se encerra por aqui, então. Essas são um pouco sobre nós. Eu e a Suciana somos pesquisadoras com foco em ciência de dados ali na Senior, no Senior Labs. Nossos e-mails para contato estão ali. E no QR Code vocês encontram o nosso LinkedIn. Então, sintam-se à vontade para nos adicionar e mandar mensagens, trocar uma ideia e ficar de olho ali, porque de vez em quando a gente posta sobre os novos artigos que a gente desenvolve no laboratório de pesquisa. Então, é isso.